Olá! Como vai do lado daí? Hoje eu já nem sei para que lado eu olho aqui na câmera para ficar parecendo que eu não tô olhando pro lado, que eu tô olhando direto conversando com vocês. Eu não sei se eu olho pro meio da câmera ou se eu olho ali onde tá no canto onde tá a câmera. Hoje vamos falar sobre o primeiro episódio do Chá Terapêutico com Maria Frost. É um novo episódio, que é um novo quadro aqui do canal para vocês, focado para as mulheres, mas para os homens também, né? Por que não? Porque nós temos a energia Yang e a Yin, né? A Yang é a masculina e a Yin é a feminina. Somos 50% cada uma dessas energias, dessas polaridades. E se essas energias estão em desequilíbrio aí, é que gera os problemas de saúde e emocional, mental, ansiedade, depressão. Se a energia Yang ela tá muito exacerbada, aí a mulher está na energia masculina. Aí a mulher se torna aquela guerreira, aqui dá conta de tudo, a famosa faca na bota. E daí a energia Yin, automaticamente, né, se a Yang tá muito elevada, a Yin tava, né, mais baixa. E daí a mulher fica sem energia, sem vitalidade, que é sem foco na autoestima, no seu bem-querer, ela se sente com menos valia, ela aceita tudo, é a famosa boazinha, diz sim quando queria dizer não, dá conta de tudo. Só que hoje o tema, eu já tratei sobre esse, não quero mentir para vocês, mas eu acredito que em algum momento eu já explanei um pouco esse tema aqui no canal, mas o foco do vídeo hoje é a culpa. Porque a culpa, ela é meu Deus, atrapalha muito a vida das mulheres, principalmente dos homens também. Então, se você é homem e está assistindo esse vídeo aqui, eu até estou repensando se eu vou seguir com esse foco, e eu trabalho especificamente para mulheres, porque eu já percebi que os homens, eles, justamente por essa virilidade, foi ensinado, né, que homem não chora, que demonstrar suas emoções é sinal de fraqueza. Isso é uma crença limitante que limita e atrapalha a vida dos relacionamentos. Porque se o homem não chora, aí ele acaba adoecendo, ele fica calado, porque se o homem não chora, por que ele vai ficar demonstrando suas, né, em tese, fraquezas? Ele não vai se abrir muito. São poucos, eu acredito, que se abram, né, com facilidade assim. E hoje eu tô fazendo um chá de abacaxi aqui, porque aqui no Rio Grande do Sul tá frio. E eu iria fazer diferente esse quadro hoje, sentadinha, bonitinha na cadeira, mas como o meu trabalho agora é voltado para as mulheres que deixaram de ser aquelas, as famosas boazinha, aquela, a gente aprendeu desde criancinha, né? Senta na cadeira, cruza as pernas, tá de vestido, tá de saia, cuidado para não abrir as pernas, se comporta, fala baixo. Então, hoje eu resolvi fazer um vídeo bem mais descontraído para vocês. Vai sair do jeito que sair e é o que saiu. Eu já fiz aquilo, dizem, né, que não é bom, não é saudável queimar o açúcar, mas se a gente for levar tudo a ferro e fogo, né, nessa vida, a gente nem respira mais, e se respirar, parou de viver, né? Aqui eu já tinha queimado o açúcar, aí eu peguei as cascas do abacaxi e coloquei ali na panela, e coloquei a água agora, e eu aprendi a colocar, né, uma laranja, só que eu não trouxe ali de casa, que eu tenho bastante casca de laranja agora, que eu coloco ao redor do fogão agora para secar, né, a famosa
Ai, que nem a nossa ancestralidade, nossos avós, nossos pais, né, que os avós faziam, os pais fazem isso, de colocar a casca de laranja, né, para secar. A minha mãe hoje não tem, mas antes ela tinha, ela e o meu pai, um arame em cima do fogão a lenha para secar roupa e para pendurar as cascas das coisas lá para secar. E hoje eu vou botar uma laranja que é desidratada comprada, mas na verdade eu tenho bastante casca de laranja, da próxima vez eu vou botar. Vamos aí nesse chá, dá para colocar um anis estrelado, hibisco, dá para colocar o que mais? Cravo da Índia. Só que eu estou estudando agora sobre a medicina das plantas e diz que não se mistura mais do que 2 ou 3 plantas, né? Segundo o Dr. Júlio Luckmann, não se mistura muitas plantas. Então eu tô agora aprendendo a dosar essa questão, né? Porque diz que precisa ser muito estudioso das plantas para misturá-las, por causa que tem toda a sinergia ali, toda a química das plantas, que uma acaba, né, interferindo na outra. Então, né, se a gente vai tratar algo, né, vamos dizer assim, por que que também, né, a gente aprendeu que faz ali um misturadão e coloca todas as plantas dentro se a gente quer um tratamento para tratar uma causa, né? Então, tem lógica por trás disso nós pegar e tomar um chá de uma planta, né? Porque vamos dizer assim, aqui o chá já estaria maravilhoso com o abacaxi para nós sentirmos o sabor do abacaxi e os benefícios, que são bastante terapêuticos. A gente vai aprendendo, né, ao longo do caminho. Por isso que eu não me assusto mais e não fico pensando, ai, imagina, ai, vamos, um exemplo para ser bem sincera, ai, a concorrência, ai, hoje em dia todo mundo vai falar sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto, sendo que a gente precisa ir a fundo e saber do que a gente está falando para ter realmente os benefícios. Mas vamos lá, voltando ao tema. Nós estamos lá na metade do vídeo e já vou voltar ao tema aqui agora. Na verdade, não é nada de se culpar, né? Na verdade, o quadro é o chá terapêutico, por isso que eu tô conversando aqui com vocês. Mas o tema central hoje é a culpa. Não vou muito longe, não. Às vezes eu dou uma olhada aqui, às vezes quando eu tô conversando com vocês, eu dou uma olhada, parece que eu tô conversando com alguém, mas na verdade é... O espaço tá tão lindo aqui que por essa na verdade, assim, agora antes eu tava conversando sozinha. Meu Deus, mas o espaço holístico aqui tá muito lindo, 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 lindo. Eu fico olhando, eu olho pra lá, eu vejo uma planta linda, eu vejo aromatizador do ambiente, eu fiz um vaso com um arranjo ali de ervas medicinais. Aqui eu tenho flores que são naturais, que eu tinha comprado um vaso e plantado lá fora. Ali. E a culpa, tem mulheres que já falaram pra mim mesmo no off, não era nem na sessão terapêutica, mas poderia ser, né? Porque não deixa de ser. As pessoas adoram desabafar comigo. No off, né, no particular, porque se sentem à vontade, porque eu não fico julgando. Aí já me disseram assim, mais de uma mulher assim que eu já percebi que ela teve que, porque ela teve uma vida, vamos dizer assim, entre aspas, precária, né? Que ela mal tinha o que vestir, o que comer, foi criada mais ou menos pelas outras pessoas ao redor, não tinha calçado, pegou todo o rigor da vida. E aí, quando... Aí tem toda uma história por trás, né? Isso é só o resumo, né, da pessoa, do que muitas mulheres vivenciaram na infância. Aí elas passaram, às vezes, vamos dizer, um pouco de fome, frio, o vigor da vida, tiveram que se virar, dar conta de tudo, sobreviver.
e ao invés do momento que ela deveria ser protegida, ela tinha que ela se proteger, aprender a se proteger do mundo lá fora. E aí quando ela se tornou mãe, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Me responde aí o que que você pensa, o que que aconteceu. Ela se meio que se anulou e se abandonou, e ela pensa até hoje, mesmo que os filhos estejam grandes, criados, encaminhados na vida, ela ainda tem aquela mentalidade de antigamente. Muito em novela nós já assistimos isso, sobre a herança, né? Que os pais deixavam herança para os filhos na época do mais, né, do patriarcado para trás, que os pais deixavam herança, deixavam fazenda, deixavam o negócio da família, e aí os herdeiros brigavam ou não brigavam. Acho que em poucas vezes, acho que exceções, acho que não brigavam. Por herança o povo se escabela. E tem pessoas que, se não tem dinheiro para deixar para o filho, se acha na obrigação que tem que seguir ali, ó, cevando os filhos pro resto da vida, até o último suspiro da sua vida. Eu sou filha, eu tenho a minha mãe viva, eu tenho meu pai vivo, mas se eu tinha mais ou menos esse pensamento, né, de culpá-los ou querer... eu já falei, na verdade eu já falei no privado que a minha mãe e o meu pai, eles não, como é que eu vou dizer? Eles nos criaram na humildade, não deixaram nós passar fome, mas não tem herança para nós. Para mim e para meus irmãos não tem herança, nem vai ter, não adianta, cada um que vai trabalhar cada um que vai se virar na vida. E daí, o chá tá cozinhando aqui, tá bem bonito. E daí tem mulheres que passam perrengues dentro de casa com os seus filhos grandes já, porque os filhos acham que os pais têm obrigação, porque são pais que colocaram no mundo, acham que o pai tem que dar abrigo, ele pode rodar o mundo, mas se ele voltar e ele não tiver aonde morar, acha que os pais têm obrigação de abrigá-los dentro de casa. Não tem não. Não tem não, porque eu sou filha, eu tenho os meus pais vivos e eu poderia achar que eles têm obrigação comigo, e só que eles não têm obrigação comigo não. Eles me criaram, me encaminharam para o mundo, eles fizeram um ótimo papel conforme as possibilidades que eles tinham, e eu vou dizer, claro que eu senti muita falta dos meus pais, senti falta de muita coisa, só que se eles não tinham para me dar, como é que eles iam me dar? E é isso que eu estou trabalhando em terapia há muitos anos, e como terapeuta, a cada dia mais eu procuro ressignificar tudo isso e aprender e assimilar e tirar essa culpa, né? Essa dependência emocional de querer colocar uma carga energética sobre as costas deles, se eles, vamos dizer assim, muitas vezes eles têm que dar conta deles mesmos, né? Porque eles tiveram uma vida com muito, vamos dizer, às vezes com muito menos do que a gente tem hoje em dia, do que eles proporcionaram, puderam proporcionar para mim, né? E de agora eu vou querer ficar culpando eles, por isso que eu tô fazendo a oração do perdão. É 90 dias da oração do perdão. É da Cristina Caires, vocês podem até pesquisar no site, nas redes sociais dela, pesquisa no Google sobre a oração do perdão, que é 90 dias. A gente faz a oração um dia para a mãe, outro dia para o pai. Isso aqui eu tô falando para vocês, não é propaganda por causa que é gratuito para fazer essa oração. E eu protelei para fazer essa oração porque é muita responsabilidade, e a oração é curta, só que é muita responsabilidade, é muita vontade de perdoar os pais e soltá-los para eles viverem e serem felizes e para nós sermos felizes. Essa oração é uma libertação genuína e gratuita. Eu peguei no calendário e anotei no calendário, eu vou anotando no calendário, porque são 90 dias de oração, um dia para a mãe, outro dia para o pai. Imagina tu lembrar que hoje tu fez para um, amanhã tu faz para outro, tu lembrar de cabeça. Então peguei um calendário grande e vou anotando ali, ó, os dias. Isso é para mim não ficar carregando culpa como filha
e nem colocando culpa em cima das costas dos meus pais, porque a proposta da oração da Cristina Cairo é que a partir do momento que nós vamos limpando lá nas profundezas, trazendo à tona, aí nós vamos perdoar as pessoas ao redor, os amigos, familiares, quem quer que seja que cruze nosso caminho, porque se nós perdoar os nossos pais, vamos dizer assim, a nossa ancestralidade, que não se perdoava para trás, né? E a partir da gente, a gente escolhe o perdão, aí a gente consegue perdoar a tudo e a todos e se perdoar. Pra gente não ficar com essa carga energética e se cobrando, se culpando e culpando as pessoas. Voltando lá, né, o tema central que eu quis falar hoje é sobre os filhos que acham que os pais têm obrigação e os pais que acham que têm obrigação para com os filhos. Isso, quem tem esse pensamento tem a ver lá com o patriarcado, como eu já falei antes, né, que vem aquela coisa das heranças, né, da herança de dinheiro, né, financeira. Só que aí a gente não tá honrando nossos pais pela vida que eles nos deram, né? Se a gente for ir para esse viés né, financeiro. Na verdade, a gente estaria sendo uma pessoa provalecida, na verdade. Querendo colocar uma responsabilidade em cima deles, sendo que eles já nos criaram, meu Deus, já deram muito mais. Muitas vezes pode ser que eles deixaram de comer. Eu já ouvi já no particular de pessoas dizendo assim que se era para elas comer algo fora de casa, que ela não tivesse dinheiro para levar para seus filhos, então ela preferia não comer. Imagina, os pais se privar, eles também têm vontades, eles passaram vontades e deixaram de comer algo porque se eles não tiveram dinheiro para levar para nós para casa, aí eles preferiram abdicar desse desejo, dessa vontade, e muitas vezes eles poderiam, né, lá na infância eles não tiveram isso, eles gostariam de ter comido algo bom, algo gostoso, saboroso, eles gostariam de ter sido acolhidos, né, e não foram, não porque os nossos avós, quem criou eles, muitas vezes não quis dar para eles, mas na verdade era os recursos que tinha na época. Pra mim tá falando isso hoje pra vocês, eu já não sei se eu olho aqui no meio da câmera, que eu tô olhando no meio da câmera, ou aqui no cantinho onde tá eu não sei onde me corrigem aí, porque agora eu tô olhando bem aqui pro meio do celular, eu botei ele virei o celular, né, na horizontal, e tô olhando bem no meio do celular, então se me corrigem aí se eu tenho que olhar pro meio ou aqui pro lado aqui, para parecer que eu tô olhando e conversando com vocês no próximo vídeo. Então, vamos nos libertar, né? Libertar nossos pais, nossos antepassados, porque se a gente fica, ai meu Deus do céu, aporrinhando nossos pais, achando que eles tinham alguma obrigação e que eles fizeram assim, o assado conosco ou não fizeram, culpando eles porque eles, vamos dizer, judiaram de nós na infância. Imagina o que eles passaram para trás, né? E de alguma forma eles acharam uma forma, vamos dizer, na época deles eles não tinham essa coisa de fazer terapia que nem nós. Hoje tem terapeuta e terapia de todo quanto é tipo, terapeuta por todos os lados para nós fazermos terapias e nos curarmos. E naquela época tinha, né? É só pra gente fazer aquele ponto de interrogação. Só aí a gente já se cura e liberta nossos pais de muita coisa. Agora acho que já dá pra me servir um chá.
dizendo, "Oh, agora eu já posso servir um chá, mas eu não tenho concha aqui no espaço." Tinha concha lá no meu... Vou ter que pegar com uma xícara mesmo. Em casa eu tô montando aqui o meu espaço terapêutico. Ele é um apartamento, né, um kitnet, então ele tem tudo aqui como se fosse uma casa. Só falta umas louças aqui ainda. Falta trazer aqui, que em casa eu tenho. Eu vou coar o chá por causa que tem ali os da casca do abacaxi, né? Daqueles olhinhos do abacaxi fica dá pra ver a fumaça, né? Dá pra ver a fumaça do chá terapêutico hoje. Vamos conversar com o chá terapêutico. Esse é um tema que veio intuitivamente, já faz tempo para mim criar esse quadro com vocês. E a ideia talvez seja trazer outras mulheres para essa conversa, para esse bate-papo. Eu já tenho esses projetos, vocês que me acompanham aqui no canal do YouTube, há muito tempo já de entrevistar outras mulheres. Tanto que tem aqui uma entrevista, eu vou colocar o link aqui embaixo desse vídeo, porque uma das minhas grandes professoras, muitas vezes a gente não gosta de ser corrigido dos conselhos que a gente recebe, mas uma das grandes professoras que eu tenho na minha vida é uma tia minha, que eu fiz uma entrevista com ela já faz bastantinho tempo, que tá um vídeo aqui no canal, que naquele vídeo eu já queria fazer esse trabalho que eu tô fazendo agora aqui com vocês novamente, de entrevistar pessoas contando suas histórias de vida e das suas, vamos dizer, muitas vezes era até de sobrevivência, né? E a sua história de vida mesmo, por outras mulheres se inspirarem, outros homens, e para pensar, para perceber que não é só a gente que passa pelas adversidades. E essa minha tia, a minha tia Palmira, que deu a entrevista falando da carreira dela com o crochê, que foi uma carreira assim, né, de resiliência, persistência, de bastante trabalho, dedicação e altas madrugadas adentro fazendo crochê para como é que eu vou dizer, se é complementar a renda, vamos dizer assim, para ter o seu dinheiro, para fazer o que ela quer, né, o que ela quis, o que ela quer. E é tão bom a gente nos inspirar uma nas outras, uma pessoa na outra, né? Os homens também têm muita história de resiliência, então se você é homem e está assistindo esse vídeo aqui, você se sinta muito bem acolhido também, porque recentemente eu recebi uma mensagem assim, que é para mim trabalhar em comunhão com as pessoas, né? Em comunhão com a natureza. E a nossa natureza é a nossa natureza de ser, e a nossa natureza em comunhão é vivendo uma pessoa dando as mãos para outra, né? Não soltando e vivendo em separação como a gente muito vê por aí, né? Por causa das suas dores e tudo mais, o ser humano acaba se distanciando ao longo do caminho. E eu não vou dizer que eu não me coloco junto nessa conversa, porque eu já me afastei muitas vezes das pessoas por causa das dores, né? E é por ser aquela famosa boazinha, por não saber dar limite. E às vezes as outras pessoas talvez elas nem vão se ofender de nós colocar limite nelas, só que elas ultrapassam nossos limites
que muitas vezes elas sabem que estão ultrapassando, muitas vezes elas nem sabem que estão ultrapassando nossos limites, porque só nós sabemos os nossos limites, e se a gente não ter essa autenticidade e se comportar, né, como tal, então é nossa responsabilidade também de dar limites e se posicionar. Um tchim-tchim, um salve a vida, nossa, a alegria de viver, nossa, vamos espalhando nosso brilho por aí, nossa, porque nós nascemos para brilhar e ser saudáveis, ser felizes, e a gente não pode se colocar dentro de uma redoma de vidro, porque eu muitas vezes tentei me colocar dentro dessa redoma para não sofrer, para não se desgastar, para não se decepcionar. Só que não é assim que funciona a vida, o mundo, porque por experiência própria eu já tentei ficar dentro de casa, só que os problemas chegam a gente estando dentro de casa, estando dentro do nosso próprio ninho confortável, porque nós viemos aqui na Terra para evoluir, e se a gente tenta fugir disso, tem uma forma, o universo, Deus, como você quiser dizer, os anjos, se a gente não aprendeu ainda a ter resiliência e a dialogar com as pessoas, não adianta nós fugir, querer ser isolado do mundo, querer morar lá no meio da cabana, no meio do mato, que os problemas vão chegar. E eu já ouvi pessoas dizendo assim que mesmo que elas tentam não se envolver com as outras pessoas, com o problema dos outros, os problemas chegam até elas. E sabe por que que isso chega? Antes eu achava que era porque essas pessoas, quando as pessoas falam assim, é como se elas estivessem caçando o problema, porque elas gostam de se sentir né, importante e vão atrás dos problemas das pessoas, que elas gostam, né, de se envolver. Só que na verdade não é totalmente uma verdade isso, né? Porque a gente tá aqui para evoluir, é por isso que os problemas chegam nos nossos pés, mesmo que a gente tenta se esconder. Essa é a pérola do vídeo, a pérola do dia hoje. Eu conversei e o chá ainda tá quente. Ainda tá saindo fumaça. Ainda tá quente. Então, eu acredito que eu até vou desligar o chá aqui, porque senão já cozinhou já, senão vai... Então, recapitulando o que nós falamos hoje, que é sobre a culpa, né? E tem muito mais mulheres que se culpam pensando que tem obrigação, homens também, eu já vi homens comentando sobre isso, que tem culpa e dizem que fizeram tudo pela família, pelos filhos e pelas pessoas e não são reconhecidas e não recebem o devido valor, mas na verdade é porque você não se posiciona, você não coloca limites, você pensa que você é responsável por todos e por tudo, e na verdade muitas vezes você foi ensinado assim, porque vem daquela famosa bondade exagerada que foi religiosa, que nos foi ensinada, né, que tem que ser bonzinho, que tem que ser uma pessoa bondosa e que da caridade. E não é assim que funciona. A gente tem que permitir que os outros cresçam dentro das suas possibilidades, das suas mentalidades, porque se nós ficar querendo atalhar caminho para as outras pessoas, nós pensamos que estamos ajudando e estamos, na verdade, atrapalhando a evolução de cada um. É a mesma coisa. Eu ouvi recentemente, você vai lá, você estuda, evolui, você assiste tudo que você pode para evoluir, para amadurecer, para se curar. Aí você alcança a almejada prosperidade financeira, aí você vai fazer uma viagem, aí você fica tão radiante de felicidade por você ter um coração bondoso, você quer levar um amigo seu, uma amiga sua para a viagem. E eu já passei por isso, já de convidar as pessoas para ir passear, assim, vamos dizer, até dar uma volta na cidade, assim,
dizer assim, ah, eu adoro tanto olhar as vitrines, olhar as coisas para alegrar os olhos, nem que seja para olhar, não para comprar, mas para ver gente movimentar, ver a prosperidade, ver que está evoluindo por aí. E as pessoas dizer assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar, daí eu tenho que adianta eu ir lá se eu não tenho dinheiro para comprar. Meu Deus do céu, daí é a mesma coisa que tu querer enfiar a goela abaixo às vezes da pessoa uma prosperidade que ela não está pronta ainda para acessar. Com essa mentalidade de dizer, ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar, e ela não vai nem olhar. Imagina! Se é a gente que cria a nossa realidade, se não tem dinheiro para comprar grandes, né, coisas, começa por pequenininhas coisas, vai lá, olha, admira, daí diz, ah, isso aí, nossa, existe isso, né? Para te ver, eu nem sabia que existe uma xícara azul com um pires, assim, ó, que remete lá os ladrilhos, de certa forma. E que se nós for parar para pensar, eu que adoro lá daquele país lá, meu Deus, só me fugiu o nome agora que recentemente eu vi vídeo lá, meu Deus, não é Capadócia, não é Indonésia. Meu Deus, eu vou lembrar, acho que eu vou escrever aqui nos comentários para vocês ou na descrição do vídeo agora, que me fugiu o nome agora, de um lugar lá tão lindo, lá que as pessoas adoram ir lá, que é o mar é azul, azul, as construções são brancas, as aberturas azuis, é lindo lá, muitas pessoas adoram ir para lá, parece que eu tô vendo o lugar agora. E é isso, a nossa mente ela vai longe quando a gente sai de casa, quando a gente vê coisas lindas e novas, porque a gente percebe, meu Deus, eu saí do casulo e existe muito mais vida lá fora do que eu ficar aqui trancafiada no mundo aqui. E isso é uma libertação, tanto física como espiritual. E então, é muito assunto, né, para um vídeo só. É muito. Então, a gente não precisa viver mais na culpa, porque a culpa é uma frequência tão baixa e a gente faz tudo o que a gente pode, o que está no nosso alcance. É, vamos, tem que jogar a culpa fora, porque a culpa ela não é um sentimento bom. Ela só atrai mais coisas para a pessoa se culpar, porque tudo que a gente cultiva, o universo vai dando mais do mesmo. Porque ele pensa assim, a Patrícia Cândido fala até sobre isso. Se Deus está vendo nós, né? E a gente tá, ele dá o livre-arbítrio para nós, livre-arbítrio, e Deus sabe que ele pode dar o mundo para nós. Só que como nós temos essa palavrinha livre-arbítrio, aí Deus quer dar o que é um exemplo que eu vou dizer para vocês agora que Deus quer te dar. Deus quer te dar um jardim de rosas, um exemplo, né? Mas você se apega, ai, mas a rosa tem espinho, veja só, a rosa tem espinho, ah, mas nem vou pegar a rosa porque a rosa tem espinho, nem vou chegar perto. Deus te deu o livre-arbítrio, se você não quer nem chegar perto porque rosas têm espinho, você não vai perceber a beleza e nem sentir o perfume, nem o aroma das rosas. Só um exemplo assim, meio para vocês entenderem. E a culpa é assim, quanto mais você ficar arrumando assunto para se culpar, como que Deus vai tirar a culpa de dentro de ti e se você tá arranjando mais assunto para se culpar? Você tem que dizer para as pessoas, olha fulano, eu fiz o que eu pude por você e a minha vida foi assim, assim, assado. Muitas vezes a gente não conta o que a gente passou na infância, por isso que os nossos filhos e as pessoas ficam... Não é que a gente vai contar com um tom de lamúria, né, que as pessoas sintam dó de nós por o que nós passamos, mas muitas vezes as pessoas pensam que nós somos fortes e elas acabam tendo um tom de culpa, vamos dizer assim, como se nós fosse responsável por elas, que nós
teríamos que ter feito mais por elas e os pais, né? Aí com a famosa culpa, porque nós não nos abrimos, a gente não conta o que a gente está sentindo, a gente se fecha. E de como que a outra pessoa, ela pensa, os filhos principalmente pensam, mas a vida dele é boa, né? A vida dele é de ferro. A mãe é de ferro, o pai é de ferro, eles aguentam tudo. Porque você não conta, você nunca se abriu. Não que você vá pegar uma criança pequena e vai espejar ali os teus assuntos de adulto, não é sobre isso, é saber ter esse discernimento, né? Mas também não ficar poupando eles, que tem que fazer eles perceber que a vida tem responsabilidades, que a vida tem seus desafios e que você está ensinando eles assim, assado, porque para eles não sofrer lá fora. E se a gente for ficar nesse viés aí de ficar de culpa e culpa e culpados, a vida trava, não flui e ninguém vai para frente. Porque se um fica culpando o outro, aí já tem falta de perdão, né? A gente já vai para um outro vídeo que a gente pode trazer um outro chá terapêutico falando sobre o perdão. Mesmo que eu já tenha pincelado aqui no início do vídeo sobre o perdão. É um outro vídeo. Então, até mais! E aí me conta aí nos comentários. Ou para ti mesmo. Qual é a questão em que você está se culpando ou deixando as pessoas te culparem, sendo que você não é responsável por ninguém, não tem obrigação com ninguém, apenas com os seus filhos de menores. Tchau! E hoje foi o chá terapêutico. Vamos conversar! E liberando as culpas. Curte, compartilha, comenta o vídeo. Tchau!